Olá a todos, contar-vos um bocado quais são os meus truques para viver os dias da forma que eu acredito que é para eu viver. Então, normalmente, acho que já disse aqui, a parte mais difícil do meu dia é logo de manhã. Então, é parte do meu dia mais violenta, uma vez que, por eu ter passado um tempo a dormir, umas horas a dormir, o ego teve adormecido, então quando eu acordo, ele vem em força. Enquanto a maior, muitas pessoas, o pior, a parte mais neura do dia é ao fim do dia. Há pessoas que dizem que não têm essas partes do dia, outras pessoas pode ser de madrugada com insónias. De mim é quando eu acordo, sejam que horas forem, aquilo vem com tanta força, o ego começa a dizer-me, começa a apresentar-me uma lista de vários argumentos para me deitar abaixo. E durante muitos anos eu acreditei nisso. Um, e dizer-me, e isto numa certa altura chegou a conseguir derrubar-me, partir-me, ao ponto de, com 20 e poucos anos, talvez 23 ou 24, eu ter feito uma tentativa para deixar de existir nesta vida, porque era demais isto. Aliás, acho que uma das razões pelas quais eu fui tirar psicologia foi para tentar perceber como é que se lidava com isto, como é que se podia viver, como é que eu me podia curar destas sensações. E eu acho que é como se o universo me tivesse dado um bocadinho de cada coisa, de cada dor, para eu sentir. É como se o universo não tivesse descansado e ainda não descanse, no sentido de me fazer finalmente aceitar as dores e as minhas resistências e aquilo que eu não quero acolher. É como se o universo estivesse sempre a dizer: desiste, porque só quando tu assumires aquilo que tu és e aquilo que tu sentes e aquilo que tudo, tu tens que sentir toda a range de emoções. Enquanto tu estiveres a travar essas emoções, não tens hipótese, tu tens que as sentir. E como prémio de sentires a vida como ela é, de aceitares a vida como ela é, nós vamos conseguir dar-te sempre abundância através do teu trabalho. Porque ao sentires as dores, tu vais compreender melhor as outras pessoas. Então, naquela altura, com 20 e poucos anos, foi como se eu tivesse decidido, a partir daí, a partir do momento em que me salvei, a partir do momento em que, mesmo depois de me ter salvo, as dores não pararam, a sensação é como se eu tivesse um excesso de sensibilidade que sempre achei que fosse uma fraqueza minha. Aliás, as pessoas diziam desde sempre que eu és muito sensível, como se fosse um defeito. E de certa forma, na altura era, porque eu sentia tudo e isso fazia com que eu me defendesse e isso revelava-se depois no meu feitio. Mas quando eu aprendi a dominar isso em mim, eu só fiquei com a parte boa dessa característica, que no fundo é um dom. Mas é como se o universo só me deixasse ter acesso a esse dom caso eu me permita sentir o que há para sentir sem reservas nenhumas. É como se o universo me tivesse sempre a dizer: sente o que há para sentir, porque senão não tens hipótese. Não podes. Aquela coisa de que a vida só nos envia coisas que nós conseguimos aguentar. Eu tive que incorporar essa ideia em mim, centímetro a centímetro, eu tive que incorporar esta ideia em mim de forma a conseguir
salvar-me. Então, o que eu ainda penso todos os dias é: se está a vir esta dor muito forte, é porque ela é para mim e é para eu sentir, e se eu a estiver a negar, é como se eu estivesse a ser mal agradecida à vida no seu esplendor. E como eu acredito que é tudo amor, se essa dor vem é por alguma razão, por amor, para me curar em alguma coisa, para eu entender outras pessoas em alguma coisa, e portanto é em forma de amor. E se eu rejeitar isso só porque não gosto da cara com que vem isto, porque o amor às vezes vem, as bênçãos às vezes vêm disfarçadas de coisas negativas, e se não tivermos a sabedoria de acolher, estamos a perder alguma coisa que podia ser boa e fértil e bonita para nós. Então, quando eu comecei a abraçar a minha sensibilidade, eu sinto tudo muito. Às vezes basta eu estar no supermercado e ver uma mãe a falar com com um tom um pouco mais menos delicado, nem antipático nem agressivo, menos delicado com uma criança, que tantas vezes eu já fiz com as minhas, mas basta-me ver isso que eu já viro a cara, porque eu sei o que é que eu vou sentir ali. E então, ao ver a cara de alguém na fila do supermercado e eu saber mais ou menos o que é que a pessoa está a sentir, e então a vida é como se eu andasse pela vida em carne viva, e isso é doloroso. E então eu tentava evitar a vida e tentava controlar demais os ambientes em que eu estava, para eu não sentir as coisas tanto. Mas enquanto eu vivia assim, para já estava a perder uma grande fatia da vida. E depois estava a furtar-me a um trabalho que eu tenho que fazer aqui. Então, quando eu aceitei essa sensibilidade, aceito o pacote todo, e uma desses pacotes, uma dessas partes, é a parte da manhã em que o ego vem com 50 argumentos para me convencer que eu não sou merecedora, de que eu sou má, de que os erros que eu cometi no passado fazem com que eu não mereça ter coisas boas, nem dar-me a prazeres, nem sorrir. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Agora eu sei que o meu truque, e dado o excesso de sensibilidade que eu tenho, quase todas as manhãs eu demoro 4 a 5 horas a limpar isto. E de repente eu ver a metamorfose e a perceber-me do quanto, se eu tivesse começado a fazer este trabalho mais cedo, quão eu teria sido beneficiada, porque eu não sabia fazer este trabalho, então sofri muito em vão. Então digo-vos, então a primeira hora ou 2 horas é sentir tudo como me vem a vida, com toda a violência que ela costuma vir. E vir o ego e vir tudo isso e às vezes a dificuldade em levantar-me e a força em levantar-me quando ainda acredito demasiado nos meus pensamentos, ou que eu sou a minha história, ou que eu sou os meus erros, ou que eu... Então isso vem com tanta força que eu tenho aquela resistência. Depois lembro-me: "Ok, Marta, agora estás a acreditar, mas tu já sabes mais do que isso e sabes que é mentira, que daqui a umas horas já vais perceber que aquilo é mentira. Então agora funciona como se já soubesses aquilo que tu no fundo já sabes, como se já sentisses aquilo que tu sabes." Então, depois desse tempo de meditação, eu levanto-me. Hoje, por exemplo, como vou passar uns dias fora, tinha que fazer a minha granola, e tinha que fazer muita quantidade. Tinha que fazer umas tostas que eu faço de trigo sarraceno e de sementes, com azeite e água, que depois ponho no forno, depois corto aos triângulozinhos. Depois tive que fazer a minha pasta de azeitona, que é com tofu, azeitona, levedura, enfim. Isto demorou-me na cozinha, pai, 4 horas. Enquanto eu ia cozinhando, ouvia o Big Brother, via coisinhas, e aquilo vai maturando. E de repente aquelas 4 horas acabam,
desde que eu me acordo até que faça. E às vezes, hoje foi isto, mas muitas vezes é lavar as casas de banho, lavo o chão todo. Eu tenho escadas em casa e, portanto, estou a lavar degrau por degrau com a esfregona, aspiro tudo, depois lavo degrau por degrau com a esfregona, depois vou limpar o pó. E tudo isso, este trabalho de humildade, de, enfim, e de formiguinha, faz com que eu vá diluindo isso. Eu preciso destas horas todas. Às vezes é no ginásio que eu uso como meditação, porque como não gosto de ir ao ginásio e como para mim é um ambiente hostil e desagradável, eu uso isso hostil porque é tudo violento, a música alta, as ordens que dão para fazermos as coisas, o não estar a conseguir fazer as coreografias, tudo aquilo é tão violento para mim, o próprio ambiente fechado, o ar-condicionado, que eu uso aquilo como um obstáculo. Se eu aprender a num ambiente hostil eu deixar acolher aquilo, em vez de resistir àquilo, eu depois, com as outras coisas ao longo do dia, é mais fácil deixar vir isso, ou mesmo os pesos que eu tenho que fazer na aula de ginásio, de body pump, como isso é violento, depois o resto do dia, nas pequenas violências que o dia já tem em si, fazem com que eu fique mais poderosa, digamos assim, mais forte para o resto das coisas, porque se eu consigo aqui 45 minutos é mais fácil depois conseguir no resto das coisas. Mas como eu vos estava a dizer, hoje ao fim do dia, de repente, eu estava forte, eu estava corajosa, eu estava feliz e a pensar assim: meu Deus, como a minha cabeça me tem enganado tanto tempo. Se eu soubesse que bastariam 4 horas para desfazer este engodo. E de repente aquilo vai moendo e de repente vem uma força de dentro de mim em que nada me derruba. Coisas que eu via com problemas ontem e hoje de manhã, de repente, mas qual problema? Mas qual? Não, eu estou bem disposta para a vida, eu adoro a vida. Então, há um autor que diz change the. Como é que é? Change the field, you change the field, you change the matter. Portanto, se nós mudamos o nosso campo, a matéria muda. Pessoas que estavam meio amuadas deixam de estar connosco. Coisas que estavam travadas no nosso trabalho, de repente aquilo muda. Até o passado nós conseguimos mudar. Porque ao olharmos de maneira diferente, essas pessoas também nos respondem de maneira diferente, como se o passado não tivesse sido bem assim, como eu de antes olhava. Então eu olho de outra maneira e de repente a realidade fica essa. E quando nós percebemos esta magia que dá para mexer no futuro, no presente, no passado, então o poder está todo em mim e eu desconhecia que esse poder estava todo em mim. Não, nunca mais me levam ao engano. Nem pensar. Um beijinho grande e até à próxima.